Hum, Gravando? Tá gravando. Então bora. Se tá gravando é porque tem que tirar esse negócio da cabeça. Muito bem-vindo. Olá a todos que vocês estão assistindo esse canal, esse vídeo, enfim. Não sei quando isso vai estar no ar. Eu tinha me comprometido há um tempo atrás de começar a postar vídeos com mais frequência, o que acabou não acontecendo devido a uma série de fatores que ocorreram no ano passado. Eu me casei, mudei de emprego, mudei de cidade, então vocês veem que o cenário agora não é mais o mesmo de antes, é um cenário novo, na verdade é bem improvisado. Vai chegar no nível do que estava antes, até melhor, logo em breve, mas enfim. Então olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Flávio, aqui nesse canal nós falamos sobre praticamente tudo, mas o nosso foco principal é o autoconhecimento, desenvolvimento profissional, espiritualidade e tecnologia. Então é isso aí, fique ligado comigo e bora pro vídeo. Então, uma das coisas que eu quero conversar com você hoje, trazer um conhecimento para você, talvez você não tenha ainda, mas eu tenho certeza que esse conhecimento vai te agregar muito para o seu futuro, para aquilo que você quer alcançar na tua vida, profissionalmente falando. Em tudo, mas hoje a gente vai se focar apenas no profissional. E hoje nós vamos falar sobre liderança, e é um tipo de liderança totalmente diferente, provavelmente, do que você está acostumado a ver no seu dia a dia, ou você nunca ouviu falar disso, que se chama o líder nível 5, ou líder level 5. Esse é um termo que, apesar de estar sendo usado em alguns lugares, está começando a ter uma certa fama. Não é um termo novo, é um termo bem antigo, na verdade. Foi por volta dos anos 2000 que ele começou a ser divulgado para as pessoas em livros e etc. Existe uma literatura que eu não lembro agora qual era, deixa eu ver aqui. Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Então tá aí. É um conceito feito por esse um estudo feito por Jim Collins, essa equipe, lá ele por volta dos anos 2000, e ele publicou um livro chamado Empresas que Nasceram para Vencer. E dando um contexto para você entender mais ou menos o que é isso daqui. Hoje em dia nós vemos como é que eu posso colocar? Uma grande febre, uma grande busca, e também aparecendo bastante nas mídias sociais, CEOs e pessoas à frente de grandes empresas com o qual possuem uma influência muito grande no mercado, com o qual são badalados nas redes sociais, têm diversos seguidores, etc. Todo mundo fala deles, enfim, viraram celebridades, né? E muitas empresas que hoje em dia estão querendo alcançar tal patamar de grandeza, essas pessoas ficaram famosas justamente porque suas empresas são disruptivas e fizeram uma diferença enorme no mercado, têm buscado cada vez mais contratar executivos, CEOs e pessoas que são C-levels, né, das suas empresas, pessoas cada vez mais influentes, pessoas com cada vez mais cases de sucesso, pessoas com mais jovens, talvez, pessoas com mais experiência de mercado, e tem trazido elas e colocado em posições altas na esperança de que suas empresas possam romper e chegar ao nível dessas empresas hoje que são famosas no meio da nossa mídia social e da mídia tradicional que nós temos no nosso país. E é interessante que, se você for parar para olhar e analisar de uma maneira bem detalhista, bem fria, você vai ver que essas empresas elas estão estagnadas. Como eu disse, eu não vou me alongar muito no tema, mas o que temos visto hoje, né, o que a realidade tem nos mostrado, inclusive esse livro do Jim Collins, já mostra essa realidade acontecendo há muito tempo atrás, nos anos 90, 80, que são pessoas que têm esse ego grande, que têm essa fama muito grande, que aparecem e prometem fundos e mundos e coisas do tipo, acabam que por não serem tudo isso, e acabam que as empresas não alcançam o patamar com o qual eles desejam tanto e têm essa expectativa. Tá, Flávio, beleza, mas e aí? O que isso tem a ver com o tema?
simples. O estudo feito por esse Jim Collins para essas empresas feitas para vencer mostrou algo bem simples. De uma série de empresas que ele estudou nos anos 80 e 90, ele percebeu que as empresas que nasceram para vencer, que se tornaram excelentes, empresas que têm características de empresas fortes, empresas que não perdem o seu mercado, que entregam inovações constantes e se consolidam no mercado como empresas bilionárias, como empresas referência, foram lideradas em momentos críticos por pessoas que possuem essa característica que ele chama de a liderança nível 5. E essa é uma liderança que era totalmente diferente desse viés que nós vemos hoje em dia do CEO mega famoso, mega experiente, cheio das técnicas diferentonas e coisas do tipo. Na verdade, esses líderes de nível 5, eles eram pessoas que possuíam apenas duas características, porém essas duas características faziam toda a diferença e fazem toda a diferença no que diz respeito a fazer uma empresa sair do que é bom para o que é excelente. E como a gente sabe a frase popular, né? O inimigo do bom é o ótimo e o inimigo do ótimo é o excelente. São níveis que precisam se ter uma barreira, são níveis que existe uma barreira onde é necessário romper tal coisa. E quais são essas duas características com qual esses líderes de nível 5, que quando estavam à frente de suas empresas, fizeram com que elas rompessem e se transformassem em empresas excelentes, de alto nível? Primeira característica. São pessoas que são extremamente humildes. Muitas dessas pessoas, elas são o oposto dos galãs da mídia social. Elas não apareciam, muitas delas nem gostavam de aparecer, ficavam bem apagadas, poucas pessoas sabiam que elas existiam, pois quando se perguntava à empresa qual era o mérito pelo qual ela tinha alcançado tanto sucesso, esse CEO, com que foi a liderança forte dentro disso, sempre atribuía o resultado, o mérito deste resultado aos seus colaboradores, aos membros da sua equipe, às pessoas que estavam ao seu redor, com o qual trabalharam junto com ele para que ele ou ela, para que a empresa chegasse ao nível que havia chegado. Primeira característica, essa humildade de colocar o seu time, de colocar as pessoas que estão trabalhando com ele em primeiro lugar. Segunda característica, eram pessoas que possuíam uma fé inabalável, uma ambição inabalável. O que isso significa? São pessoas que colocavam o propósito da empresa, o propósito daquela organização acima de seus próprios interesses. Colocava o objetivo final da empresa, né, o bem-estar da empresa, o crescimento da empresa acima de si próprio, do seu ego, do seu desejo de fazer mais lucro, né, de ter dinheiro, etc. e tal. Colocava acima de tudo, e ele abria a mão, ele ou ela fazia aquilo que fosse necessário para atingir o objetivo proposto por aquela empresa, né? Então, isso foi algo dentro da comparação do Sr. Collins, mostra que as empresas de comparação com essas empresas extraordinárias, elas acabaram que por terem esses CEOs badalados, pessoas que pensam primeiro nas suas próprias necessidades, na sua fama, e depois pensam no cenário como um todo. E esse vídeo, né, e esse estudo principalmente, ele não foi para dizer que são os líderes nível 5 que fazem a diferença e fazem acontecer. Nada disso. Tanto que existem muitas empresas com o qual esses líderes egocêntricos fizeram elas explodirem absurdamente, principalmente no mercado da tecnologia. O problema que aconteceu dentro disso é que essas pessoas, elas não geraram uma sucessão. Muitas dessas empresas, quando você analisa, você vê que quando esse CEO mega badalado que fez essa diferença enorme sai, o resultado da empresa ao longo dos anos despenca. Várias empresas isso aconteceu, fazendo com que essas empresas avancem para o nível da excelência e logo em seguida voltem ao estado do ótimo ou boas empresas. Não estou dizendo que essas empresas são ruins, são péssimas e vão falir, mas elas ficam estagnadas em um ponto aonde infelizmente vão ficar assim pelo resto de sua existência, enquanto não houver um líder que pense diferente do que a maioria pensa. No caso, esses líderes que são chamados de líderes de nível 5. E qual que é a mensagem que eu gostaria de trazer com esse vídeo para você? Essas duas características que eu falei não são características com o qual
é necessário você fazer grandes cursos de coach ou grandes mentorias e cursos e, enfim, treinamentos para se adquirir tal habilidade. São coisas que meio que naturalmente já existem dentro de você, existe dentro de nós. E é por isso que eu quero te encorajar a refletir um pouco sobre isso. E uma característica que mostra que uma pessoa consegue chegar ao nível de liderança, que é de nível 5, é quando ela passa a lutar contra o seu próprio vitimismo, contra a sua própria amargura, contra a sua raiva, contra a sua revolta e principalmente falta de perdão. E essa pessoa descobre qual é o seu propósito. E quando essa pessoa descobre o seu propósito, ela passa a colocar este propósito acima de sua própria vida e acreditar com todas as forças nisso. E ao entendimento de que este propósito é um propósito muito maior do que ela sabe que precisa de pessoas ao redor, pessoas que possam levá-la aonde ela quer chegar, porque uma pessoa sozinha não consegue fazer muita coisa, mas várias pessoas com habilidades diferentes unidas no mesmo propósito, isso é algo que é imparável. Então são duas características que você, talvez você esteja em um emprego comum ou talvez até desempregado, sem muita perspectiva, eu sei que você consegue desenvolver essas duas habilidades em pouco tempo, basta você olhar para dentro de si próprio, enxergar a imagem do Criador em você e fazer as coisas acontecerem. Bom, esse foi o vídeo de hoje, é isso que eu queria passar para você, espero que faça sentido, reflita bastante sobre isso, recomendo a leitura do livro do Jim Collins, se chama Empresas que Nasceram para Vencer, acho que é isso, né? Empresas Feitas para Vencer, acho que eu coloquei bastante errado no livro, mas é do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Existem muito mais pérolas dentro dele, né? Mas essa é uma das principais que me chamou a atenção sobre o líder nível 5. Bom, é isso, que Deus te abençoe abundantemente e tamo junto.